E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? E hoje isso aparece bastante nos Estados Unidos. A gente, acompanhando o noticiário internacional, a gente vê que tem muito mais divisão política e social lá do que aqui no Brasil, por exemplo. Na minha visão, vocês concordam com isso? Eu acho que o país trata dos seus... Os Estados Unidos tratam dos seus problemas de maneira muito aberta, extremamente aberta. O que me parece algo positivo, né? Mas, por outro lado, a questão racial, por exemplo, é uma questão muito, muito complicada nos Estados Unidos. Eu fiz parte do meu ensino médio nos Estados Unidos e minha pós-graduação. O ensino médio no Midwest, em Ohio, e minha pós-graduação em Massachusetts. E é um país extremamente dividido, e eu lembro disso. Nós tínhamos no internato onde eu estudei alguns alunos negros que não moravam dentro do colégio, mas que vinham da região. E quando eu, às vezes, né, passava o final de semana visitando eles, assim, em Ohio, por exemplo, essas pessoas viviam em subúrbios onde só viviam pessoas negras. Ou seja, havia uma separação até hoje que é muito grande. Agora, eu não quero relativizar isso de forma alguma, eu só quero dizer, nós sabemos muito sobre o problema do racismo americano porque é um país cuja cultura é muito visível, é um país aberto, ninguém esconde aquilo. Enquanto o racismo, infelizmente, continua sendo um problema global e é um grande problema, por exemplo, na China. Exatamente, onde é pouquíssimo falado. Então, nossa primeira... Por quê? Porque... A minoria uigur, por exemplo? Não só isso, mas, por exemplo, o dia a dia de intercambistas africanos, negros, que vão para a China é realmente complicado. Assim, tem muitos problemas nesse sentido. Tem um discurso extremamente violento nas redes sociais na China, na Rússia também. Ou seja, infelizmente não há nenhum país não racista livre disso. Mas eu não sei até que ponto a situação nos Estados Unidos é pior do que em todos os outros países. Diferentemente de outros países, existe, por exemplo, uma elite financeira negra, né? Que não é só jogador de futebol, de basquete, etc. Mas então, assim, eu acho que a forma como os Estados Unidos encaram esses problemas é de forma muito aberta. E aí tem filme, livro, muitas críticas nas universidades, etc. Não tem essa coisa, quando eu viajar não vou falar mal do meu país, né? Que, assim, tem essa abertura. Claro, é um país que não só nesse sentido, mas é muito desigual. E a divisão talvez mais profunda que eu vejo hoje é a divisão entre a população urbana e a população rural, que realmente parece assim uma divisão, uma polarização, um ódio mútuo entre esses dois grupos, que é muito maior do que entre bolsonarista e petista. Eu brinco assim, a gente acha que aqui está ruim, então a gente não está prestando atenção que lá é uma coisa assim, não é... Aqui, por exemplo, ainda tem eleitor de esquerda e direita que moram na mesma rua. Nos Estados Unidos, eu consigo com bastante previsão prever como vota uma pessoa a partir do CEP, de onde a pessoa mora. Então, todos os meus amigos do ensino médio nos Estados Unidos, todos, 100%, votaram no Trump. Não há nenhuma exceção, todos têm arma, e muitos deles agora têm filho, e quando eu vou lá, os filhos de 5, 6 anos me mostram né, as armas que eles têm, etc. Agora, todos os meus amigos da pós-graduação, que é perto de Boston, votaram no Biden e falam muito mal da população rural. Isso é muito preocupante. Eu acho que pode haver aí não chega talvez a ser uma guerra civil, mas os Estados Unidos podem se tornar um país ingovernável em função dessa divisão que acho que é muito, muito maior do que aqui no Brasil. Eu não me preocupo, de certa forma, por incrível que pareça, eu me preocupo mais com a viabilidade de longo prazo dos Estados Unidos como sistema unidade política do que com o Brasil. Porque no Brasil, assim, por exemplo, o Nordeste hoje vota predominantemente no PT, mas isso é uma coisa recente. O Lula, quando ganhou em 2002, perdeu o Nordeste. Então, essas coisas...
Muda, né? É muda. mutável, Nos Estados enquanto Unidos, aqui não. não. Então, né, esses países rurais tem um conservadorismo que é simples. Ele tem uma visão de mundo que é totalmente diferente da visão de mundo do cara que De Nova York. de Nova York, Chicago. Né? Então, isso eu acho que é algo que é um desafio maior nos Estados Unidos do que aqui no país. Eu concordo com a ideia de que realmente eles são muito mais abertos para discutir os problemas deles. E eu acho que tem um outro ponto que não só que eles são abertos, mas eles têm consciência. Aqui no Brasil não é só uma questão de não vamos falar do assunto. Não está muito claro a importância, a gravidade, a seriedade, a profundidade que esses assuntos, por exemplo, raciais no Brasil dividem a nossa sociedade. Os problemas que nós temos no Brasil de divisão, eles não são tão óbvios ainda. Tá meio escondido, é uma coisa meio mascarada. Então, tem o problema de ser aberto. O problema não, eu acho que é positivo. E concordo com você também, quando a gente compara com os outros países, é muito pior. E não é só pior porque eles não falam. É pior porque o assunto não tá maduro. Não está explícito, não está falado. Não é porque eu não quis falar e eu escondi. Não, porque eu não me toquei que aquilo está acontecendo. Então, é como se essa sociedade estivesse um passo atrás ainda de começar a lidar com um problema que um dia vão ter que lidar. E não sei como vão fazer.